Você sabia que fazer uma breve oração antes de cada refeição pode te ajudar a emagrecer? E não vai te ajudar só a emagrecer, não vai te ajudar numa série de questões de saúde, independente da tua religião ou até mesmo se você acredita em Deus ou não. Fica comigo até o final, que eu já vou te contar como é que é isso, porque nem sou eu que estou falando. É a Harvard, viu? Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Quem não me conhece ainda, eu sou a Gabi Mafuz. Eu sou nutricionista e educadora física, sou especialista em treinamento de força e genômica nutricional e eu construí esse espacinho aqui para a gente conversar sobre essas coisas de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, mas principalmente de que seja útil no seu dia a dia. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, não esquece de se inscrever no canal. E se você conhece alguém que possa se interessar também por esse tipo de conteúdo, não esquece de apertar no aviãozinho e indicar lá que a gente vai fazer uma comunidade cada vez maior para trocar ideia, principalmente aqui nos comentários, porque eu adoro interagir com vocês. E vamos direto ao nosso assunto, é isso mesmo. De acordo com as recomendações de alimentação saudável da Universidade de Harvard, fazer uma breve pausa e uma menção de agradecimento antes de cada refeição pode te ajudar a emagrecer. E como eu falei antes, não depende nem de você ter religião, tá? Aliás, você não precisa nem acreditar em Deus, vai funcionar do mesmo jeito. E se você ficar comigo até o final, eu vou te explicar como isso funciona. Ah, mas Gabi, é o que então? É a força da atração? Não. É realmente a vontade divina? Olha, gente, sinceramente, na minha opinião, acho que Deus deve estar mais ocupado com tantos problemas no mundo para além da nossa circunferência da cintura. Mas então, afinal de contas, é por quê? E o que acontece, na verdade, é que esse é o quarto passo de uma prática chamada Mindful Eating, que vem sendo estudada cada vez mais e vem demonstrando efeitos não só no emagrecimento, mas em questões como hipertensão, saúde mental, estresse, a relação com a alimentação de pessoas que têm transtornos alimentares e uma série de outros benefícios que vêm sendo demonstrados e que já estão lá incluídos nas recomendações da Harvard por conta dessa efetividade e da facilidade que eles têm de ser aplicados em qualquer lugar e em qualquer pessoa. O Mindful Eating, na verdade, ele é uma adaptação do Mindfulness, que quem conhece a cultura oriental, pratica yoga ou budismo, já deve conhecer que é a questão da atenção plena, algo muito próximo da meditação, só que numa adaptação aos nossos dias de hoje. E durante esses últimos anos, eles vêm fazendo estudos de intervenção, demonstrando que mesmo que você não tenha uma prescrição de dieta com o que você tem que comer, quanto você tem que comer, quando você pratica isso, você acaba não só emagrecendo, mas acaba também diminuindo outros prejuízos, outras questões de saúde, justamente pelo fato de você equilibrar a produção de neurotransmissores. Isso é muito legal. Sabe por que é legal? Porque custa R$ 0. É muito fácil de fazer e muito diferente do que vocês imaginam, é muito rapidinho. O que acontece, então, fisiologicamente, quando a gente pratica este ato de oração? E é claro, eu adaptei a palavra oração para que isso se tornasse mais atrativo com você. Mas esse quarto passo, ele fala, na verdade, da gente parar antes de comer, olhar para a refeição, apreciar a refeição, o lugar, a companhia, observar todo o entorno que, né, compõe aquele seu momento que é tão especial e expressar silenciosamente dentro de você mesmo, expressar uma breve menção de gratidão. E como é que isso funciona na prática, né? Porque obviamente não é o dedinho de Deus olhando e falando, nossa, que bonitinha, ela rezou, vou dar 1 quilo a menos para ela. Não, né, gente? O que acontece? Em primeiro lugar, quando você para antes de comer, olha para o prato e dá esse pequeno momento de 1, 2 minutos, não precisa ser uma grande oração, você não precisa rezar uma missa, mas é um tempo suficiente para você informar ao seu cérebro que você vai fazer uma refeição e, portanto, o teu cérebro já começa a liberar os hormônios relacionados ao processamento dessa refeição. Leptina, inclusive, que é o hormônio que informa que você já está alimentado e te dá saciedade. Portanto, naturalmente, você tende a comer menos, porque você já vai conseguir, seu corpo já vai conseguir reconhecer o alimento entrando. E em segundo lugar, é que quando você senta, olha para aquela comida, aprecia, percebe o quanto benéfico é estar vivendo aquele momento, o seu cérebro ele reconhece isso e começa a liberar neurotransmissores relacionados a essa satisfação. Então você já começa a produzir mais serotonina, dopamina, a própria ocitocina, e isso vai fazer com que você, ao longo do dia, tenha menos ansiedade, menos emoções desagradáveis que te levam ao comer compulsivo e entre ou diversos outros fatores. Isso eu estou falando muito brevemente, muito en passant, só deste momento do sentar antes de comer. Mas como eu falei para vocês, são 8 passos e esses passos eles começam lá quando você
pensa no que você vai comer. Então, eu comer. vou fazer o seguinte, eu vou descrever esses 8 passos e eu vou dar uns pequenos adendos para facilitar ainda mais a aplicabilidade disso aí no teu dia a dia. Lembrando, gente, custa R$ 0, tá? Você vai utilizar isso já nas suas atividades do cotidiano e o máximo que pode acontecer é não acontecer nada. Mas se tem funcionado com tanta gente a ponto de estar dentro das recomendações, de haver guias próprios e de cada vez mais publicações, concorda comigo que vale a pena a gente investir? Então vamos começar com o passo um, que é o passo mais simples de todos, e é um passo que todo nutricionista que vocês conhecem já devem ter feito essa orientação, vocês já devem ter visto, que é pensar no que você vai comer antes de comer, quando você vai fazer as suas compras. Seja você fazendo as compras da sua casa, seja você fazendo as compras no restaurante. Então, pensar, eu realmente preciso disso? O que, que me faz bem? O que, que vai ser mais interessante para mim, para minha saúde, para minha alegria, para minha família, caso seja a compra da sua casa? Faça essa lista, se você for ao mercado, e obedeça essa lista numa ordem que é assim: os mais importantes, os menos importantes e aqueles que talvez até o final do dia você possa repensar ou não. Quais são os alimentos mais importantes? Mais importantes, os alimentos que a gente sabe que são saudáveis, os in natura, minimamente processados. Os menos importantes, os processados, aqueles que vão vir para quebrar um galho em algum momento, que você vai consumir só em momentos de realmente necessidade, quando não tem tempo, alguma coisa assim. E por último, é claro, os outros alimentos que vão ser aqueles alimentos que você vai ter para os dias de comemoração. Leite condensado, chocolate, esse tipo de coisa que, além de ser em menos quantidade, talvez não valha a pena nem ter. Dá tempo de você processar e repensar se você realmente quer comprar aquilo ali. Quando você for ao mercado, você vai fazer exatamente a ordem da lista, entendeu? Então, o mercado, porque caso vocês não saibam, ele é feito justamente para te levar ao oposto desse pensamento. Ele é estrategicamente montado para que você passe cada vez mais para os produtos que excitam os seus desejos e fazem que você compre por impulso, vão fazer você gastar mais dinheiro e comprar coisas desnecessárias. Se você tiver essa lista e obedecer a ordem dessa lista, provavelmente, dá uma olhada aí no mercadinho da tua casa, você vai do fundo para frente ou das laterais para o meio, porque você vai começar pelo hortifruti, vai passar pelas carnes, vai passar pelos cereais e aí provavelmente, né, depois produtos de limpeza, aquelas coisas todas. E aí nas prateleiras que são de maior evidência, nas prateleiras centrais, são aquelas que estão os ultraprocessados, salgadinho, biscoito, essas coisas que no final provavelmente você talvez nem queira passar, ou se passar vai pegar uma coisinha ou outra e isso vai te ajudar bastante. O segundo passo é sentar na mesa com apetite, mas não faminto. E aí eu vou fazer um adendo. Isso significa ter horários certos para a refeição. Quando você tem os horários determinados para a refeição, você está respeitando o seu relógio biológico, o nosso gene clock, que determina que nós somos animais diurnos, que nós temos aquele período que a gente produz mais enzimas digestivas, aonde a gente produz menos enzimas digestivas e, portanto, agora é hora de descansar o aparelho digestório. Então, ter um bom café da manhã, um almoço farto e saudável, a contento de te sustentar durante o dia, e uma janta mais leve nos horários determinados vai ajudar o teu corpo a trabalhar da maneira que ele já foi feito para isso. E principalmente sentar e fazer as refeições completas. No mínimo café da manhã, almoço, eu recomendo o lanche da tarde e a janta um pouquinho mais leve. O lanche da tarde, principalmente, porque eu sei que a maioria de vocês o apetite acaba ficando lá pro final da noite, né? Porque é um intervalo muito grande entre o almoço e a janta. E você acaba, quando chega em casa, relaxa, né? Tá cansado, é aquele momento em que você vai normalmente apelar para o que tiver mais perto, mais prático, mais rápido e acaba sendo mais calórico também. Então, o lanche da tarde ele vai ser meio que aquele coringa que vai evitar, né, esse hábito danoso à noite e vai ajudar você a produzir tudo isso e tratar a sua microbiota, deixar o seu intestino tratar de todos esses processos de uma maneira que seja equilibrada e saudável e você evite de má digestão, estufamento abdominal, o próprio hábito de beliscar durante o dia. Então, tem uma série de coisas que acontecem que são fisiológicas, simplesmente pelo fato de você ter hora certa para comer. Então, aplica. Eu sei que talvez seja um dos mais difíceis, mas se esforce.
comer todos os dias no mesmo horário. O terceiro passo é começar com uma pequena porção, não encher o prato demais, o que acontece com muita mais facilidade quando você não está faminto, né? Quando você chega no buffet com muita fome, você vai comendo, 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 comendo. Quem come fora de casa, come no trabalho, obviamente levar a marmita é a melhor das escolhas, porque você já fez essa escolha antes, esse cálculo antes, quando você não estava faminto. Quando você sentar, aquele prato já vai estar pronto. Mas caso isso não aconteça, faça isso. Sirva-se primeiro uma pequena porção, aprecie, coma devagar, mastigue e só quando acabar você espera para ter certeza se precisa ou não comer um pouquinho mais. Mas se você fizer todo esse processo, é muito provável que quando você terminar esse primeiro prato, você não precise, porque o segundo normalmente ele vem mais da compulsão no hábito do que realmente de necessidade. E o quarto passo é o passo que motivou esse vídeo, que é exatamente esse, de preparar-se para se alimentar. Sentar com calma, olhar para o prato, sentir o cheiro, olhar o que tem ao seu redor, apreciar a sua companhia, caso você tenha, agradecer a oportunidade de ter essa refeição e só então sentar e comer com calma, com tranquilidade, sentindo realmente prazer em viver aquele momento e apreciar cada pedaço com esta mesma sensação, que eu já expliquei lá o que vai acontecer fisiologicamente. E aí, enquanto você está comendo, que é o quinto passo, utilizar todos os seus sentidos. Olhar, apreciar as cores, a textura, o aroma, o sabor, mastigar devagar, largar o prato, esse é o sexto passo, mastigar devagar, comer aos poucos, né, sentir todos esses sabores, largar os talheres enquanto está mastigando, tudo isso vai dar tempo do que eu falei, dessa comunicação dos hormônios de fome e saciedade irem se complementando e informando para o teu cérebro o quanto será suficiente. Fora isso, o teu aparelho digestório também já está produzindo todas as enzimas para processar todo esse alimento, que vai fazer com que a sua digestão ela aconteça de uma forma mais fluida, de uma forma mais sinérgica com o seu próprio corpo. Então, vai evitar de você comer mais do que deveria e ter aquele estufamento quando a gente termina de comer empachado, vai evitar aquela digestão ruim pós-almoço, justamente porque os alimentos eles já vão sendo processados no tempo adequado, do tempo do trânsito do intestino. Então, fisiologicamente, é a melhor maneira da gente fazer uma refeição saudável, independente do que seja que você está comendo. Entendeu por que eu falei no começo do vídeo que não depende nem da sua religião e mesmo do cardápio? Porque só o fato de fazer isso, o teu corpo já vai fazer o resto por você. É uma estratégia, como eu falei, de graça, de você usar a sua própria máquina a seu favor. E, como eu falei, o tempo, claro, a menos que você tenha uma vida muito corrida, que você coma andando, que seja um hábito alimentar muito disfuncional, é exatamente o mesmo. O que você vai fazer é fazer com atenção. E fazendo com atenção, o próximo passo é justamente isso: é não usar a distração, principalmente de telas. Se você tiver pessoas para conversar, é excelente, porque o tempo da conversação vai ajudar também nessa deglutição e digestão. Mas a tela, ela tira, ela apaga completamente a sua presença naquele momento. Você não percebe o sabor da comida, você não percebe o quanto você comeu, você não percebe quando você está satisfeito, você não mastiga direito. Não produz assim o teu cérebro ele tá processando outro tipo de informação, então ele não vai produzir nenhum desses hormônios que eu falei de leptina, de grelina, de serotonina, de dopamina, nada disso, porque sequer aquele momento existiu. Entendeu? Na verdade, aquele momento acabou sendo atrapalhado ou atrapalhando aquilo que você colocou como mais importância, que não deveria estar lá, que é a tela, que está prejudicando todo esse processo. Então, o momento de comer, nem deixa perto. Guarda. São 15 minutos, 20 minutos que você vai demorar para fazer uma refeição com todos esses passos que eu estou falando. Não vai ser, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada de grave na sua vida, você não precisa, sabe? É uma questão de colocar como prioridade, como treino, como sono, quando a gente fala sobre isso, é uma questão de colocar sobre prioridade uma coisa que vai garantir a sua longevidade, inclusive. A gente está falando de um hábito e hoje, nossa, não tenho nem o que falar para vocês assim, o tanto de pesquisa que vem aparecendo cada vez mais robusta, inclusive, mostrando do quão ruim é usar o celular na maior parte das atividades do dia. Quanto mais comendo. Então, por favor, guarde o celular, aprecie quem está com você. Se não tiver quem esteja com você, aprecie a sua própria refeição, o seu momento.
aproveita para pensar na vida, aproveita para refletir, aproveita para ficar um pouco com você mesmo. Eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas ótimas nesse momento que deve ser e precisa ser prazeroso, claro. E esses são os 8 passos, gente. Eu não falei para vocês que era super simples, isso não vai comprometer a sua agenda, não vai comprometer as suas finanças, não vai comprometer nada além do que um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de realmente carinho por você mesma. Eu fico triste porque às vezes as pessoas botam, de verdade, vou dividir isso aqui com vocês. Às vezes as pessoas botam alguns comentários que parece que a gente está fazendo essas recomendações como se fosse uma alienada e não entendesse as dificuldades do dia a dia. Gente, o meu dia a dia, o dia a dia de todo mundo, a gente sabe que não é fácil. Acontece que ou a gente aprende a encaixar as coisas, cada uma no seu momento, ou as coisas só vão piorar. Ou você respeita o seu corpo, ou o seu corpo vai te obrigar a respeitá-lo em algum momento de uma maneira muito pior. Quando eu trato de qualquer paciente meu, no Instagram eu mostro muito isso, né? Junto com a dieta é o nosso menor problema. O ajuste do estilo de vida é a parte mais complicada e ela acaba sendo a mais importante, porque é ela que vai justamente fazer com que o resto todo funcione. Contar calorias, gente, se funcionasse, todo mundo já estava magro. Saber o que é saudável e o que não é saudável, se funcionasse, todo mundo já estaria magro. Concorda comigo que tem alguma coisa acontecendo ao redor de tudo isso que está fazendo com que a gente não consiga alcançar este óbvio, que é comer o certo e o suficiente? Isso está exatamente nessas falhas da nossa rotina. Então, no diz respeito ao nosso relógio biológico, que desequilibra nossos hormônios. Não adianta eu ficar tirando comida se o seu metabolismo está totalmente prejudicado pela falta do descanso. Ou então, por uma rotina que você vai comer meia-noite, você vai treinar 1 da manhã, você não dorme, sabe? Isso a gente já tem muito claro na ciência, isso está muito bem descrito, o quanto isso é prejudicial, tanto para a saúde quanto para o emagrecimento, porque você vai ter hormônios regulares, você vai ter cortisol lá nas alturas, no horário errado, tá liberando cortisol lá à noite por causa do treino, sabe? Quando deveria estar bem baixinho para você ir dormir, tentando fazer digestão de madrugada, quando o teu intestino deveria estar descansando e o teu metabolismo estar sedimentando tudo de bom que você fez durante o dia. Então, assim, se você come muito perto da hora de dormir, você, primeiro, não sedimenta, o teu corpo não consegue, porque está processando o alimento, ele não consegue sedimentar, por exemplo, o treino, a recuperação. Olha como a natureza é perfeita. Tudo que você faz de ruim durante o dia, o que a gente é exposto, estresse, poluição e tudo mais, o nosso corpo cura, regenera durante a noite. Tudo que você faz de bom durante o dia, treino, alimentação, tudo isso, ele vai sedimentar, solidificar durante o sono. Aí você não dorme. É a mesma coisa o horário de comer, é a mesma coisa os seus sentimentos, o estresse, tudo isso que compromete a nossa rotina, mas compromete também o funcionamento do nosso organismo. E é por isso que é tão efetivo. Tem a ver com a nossa relação com Deus? Depende da sua fé. E aí cada um tem a sua e todas elas, para mim, o meu conceito é que todas elas são válidas e verdadeiras, todas as religiões e todas as fés, mas depende muito mais de você acreditar na sua máquina como ela funciona. Porque se foi Deus ou não é uma questão de crença. Agora, que ela funciona assim e que ela se desenvolveu desse jeito, o nosso DNA funciona desse jeito, os nossos hormônios, neurotransmissores e todas as nossas moléculas que fazem com que essa máquina rode funcionam dessa maneira, não vai ser a nossa falta de paciência, tempo, ou a correria, ou mesmo de vontade de mudar, que vai fazer com que isso seja diferente. É como nadar contra a corrente eternamente. O Mindful Eating e esses passos todos, na verdade, é um redirecionamento para você nadar a favor daquilo que o teu corpo já faz, ou já deveria, ou já deseja, entendeu? Então, ó, reprograma, é facinho. Eu fiz uma tradução né, muito simplificada do que são os 8 passos e coloquei aqui embaixo na descrição. Coloquei o link também, 2 links, tá? Você pode colocar no Google Tradutor se você quiser. Os links da Harvard que falam sobre esses programas de alimentação saudável, que são muito simples, e coloquei os links de alguns artigos para vocês verem os benefícios dessa prática que é tão simples, mas que pode ter ajudado tantas pessoas a viver melhor. Não só mais magra, mas com mais saúde, com mais
plenitude e bem-estar, que eu acho que é o mais importante, é o que a gente quer, né? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um conteúdo que eu produzi com muito carinho, porque de fato, quando eu recebo as pessoas e quando eu produzo isso aqui para vocês, o que a gente quer, como eu sempre falo, não é ser magra, mas é feliz. E estar saudável faz parte do combo. Só que tem todo esse resto que a gente não pode esquecer. Então vamos botar tudo junto, vamos caminhar junto para uma vida que seja realmente plena. Não depende só de comida, depende de estar bem com você, com o seu corpo e com o mundo. E claro, quem tiver dúvida, quem quiser saber mais sobre o assunto ou quiser dar a sua opinião, fica à vontade, entra aqui nos comentários, concorda, discorda, me xinga. O importante é a gente interagir e construir esse conhecimento aqui, ó, todo mundo junto. Certo? Ó, quinta-feira eu volto, quinta-feira não. Segunda-feira que vem eu volto com mais conteúdo. Um beijo e bom feriado para todos vocês.